Fala, galera do Corujão Vascaíno. Sextou. Sextou com aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Vasco bombando de informação aí. Semana inteira, né? Janela se aproximando do fechamento. Mais o Vasco em campo, goleada contra o Santos, depois derrota lastimável contra o Juventude, aniversário do Vasco. Informação não falta. E nós vamos trazer algumas aqui. A primeira, Carlos Cuesta, zagueiro colombiano do Galatasaray, finalmente definiu seu destino. Vai jogar mesmo na Rússia. Vai para o Spartak de Moscou. Já foi para a Rússia hoje, já viajou para se apresentar ao novo time. Então, o zagueiro colombiano de 26 anos, da seleção colombiana, não virá para o Vasco e vai se esconder lá na Rússia. Desejo nada de sorte para ele. Outra informação diz respeito ao ex-segurança do Vasco da Gama, o Bentinho, que está processando o clube. Assédio moral e acúmulo de função. Então, ele que foi demitido depois daquela briga que ele teve com o torcedor lá em Brasília, saiu no tapa com o torcedor, e aí o presidente, ou a diretoria do Vasco, resolveu demitir o ex-segurança, que segundo ele fazia mais do que isso lá. Eu via ele na porta do ônibus lá, beijando os atletas quando descia do ônibus. Será que é isso que ele está falando? O fato é que mais um processo aí para o Vasco administrar. Saiu uma informação hoje durante o dia a respeito do Lucas Oliveira, que havia um possível interesse do Atlético Paranaense pelo Lucas Oliveira. Eu até coloquei lá no X, se você não segue a gente, @Corujão Vascaíno. Eu conversei com uma pessoa ligada ao Atlético Paranaense aqui em Curitiba, e ele me disse, olha, essa informação não procede. Acho muito pouco provável o Atlético estar indo buscar o Lucas Oliveira. Até porque, no dia de hoje, sexta-feira, chegou aqui em Curitiba o mais novo reforço para a zaga do Atlético, que é o zagueiro colombiano Carlos Terán. Zagueiro que estava jogando lá no Chicago Fire, campeonato lá americano. Então ele desembarcou hoje aqui em Curitiba e é o novo reforço da zaga do Furacão. Então, rapaziada, não acredito nessa negociação entre o Atlético Paranaense e o Lucas Oliveira. Lembrando que o Lucas Oliveira teve uma proposta do Sport. Nós fomos o primeiro a trazer essa informação aqui no Corujão, e que ele negou, a informação de que ele tinha negado, não a que o Sport tinha, estava querendo contratar o jogador. Quando ele negou a proposta, eu fui o primeiro a trazer isso aqui no Corujão. Ele não quis ir para o Sport. Valores dos salários eram muito parecidos com o que ele tem no Vasco. A questão dele foi projeto esportivo mesmo. E eu vou dizer a vocês, a galera aqui do Furacão já sentiu quem é o Léo Pelé. Cara, eles estão extremamente assustados com o futebol do Léo Pelé. Você acha mesmo que eles vão pegar outro zagueiro bomba do Vasco? Outro pé de rato do Vasco? Não. É aquele ditado, né, velho? Gato escaldado tem medo de... né? Não vão levar mesmo. Eu gostaria muito. Seria menos um bagre pra gente. Mas acho pouquíssimo provável isso acontecer. Quem está treinando bem estará relacionado, isso aí eu estou afirmando, vai estar relacionado para o jogo contra o Corinthians, é o Andrés Gomes, nosso ponta colombiano de 22 anos, contratado junto ao Rennes, vai estar disponível para o jogo contra o Corinthians no domingo às 16 horas em São Januário. Não vai entrar como titular, evidentemente, mas vai estar disponível no banco de reservas. E esperamos, quem sabe, vê-lo em campo. Há muitas imagens aí na Vasco TV dele correndo, driblando. Pô, parece realmente que tem habilidade. Parece ser muito rápido, parece que tem um bom controle de bola. Mas nós precisamos ver ele em campo, né? Vamos torcer para que no domingo o Diniz consiga botar ele aí um tempinho para a gente desfrutar
do Andrés Gomes para ver se ele é tudo isso aí mesmo. Ontem nós colocamos na capa do nosso vídeo que o Matheus França, o meio atacante, né, cria lá da Mulambada, estava por um detalhe para ser confirmado como jogador do Vasco da Gama. E o detalhe era: qual é o percentual do salário que o Vasco vai pagar? Porque o salário vai ser dividido entre o Vasco e o Crystal Palace. Crystal Palace não quer vender o jogador, é simplesmente um empréstimo até junho do ano que vem. Só. Não há nem opção de compra nesse empréstimo. Não há valor de passe fixado. É só um empréstimo. O Vasco fez a proposta de pagar metade do salário, o Crystal Palace a outra metade. O Crystal Palace rechaçou essa proposta. O Crystal Palace quer que o Vasco pague pelo menos 70% do salário do jogador, que dá em torno de 700 mil reais. E o Vasco aceitou. Tá? Então, Matheus França é jogador do Vasco da Gama e está sendo esperado no Rio aí. Provavelmente até segunda-feira ele deve chegar para fazer os exames e para poder se apresentar e ser realmente anunciado pelo Vasco da Gama. Como nós anunciamos também no vídeo de ontem, que o Robert Renan chegaria aí entre sexta e sábado, acabou chegando hoje, já se apresentou ao Vasco, vai também fazer os exames para poder ser anunciado de forma oficial. Quem sabe até os dois jogadores serão anunciados de forma oficial de uma vez só. Em relação à escalação para domingo, tá? O Vasco treinou hoje, né? E a única dúvida do Diniz ainda é se mantém o Verratti ou se coloca o David, porque volta o PH que teve uma indisposição estomacal aí, não jogou contra o Juventude, já está recuperado, está de volta. Jair volta ao meio-campo no lugar do Thiago Mendes, né? E aí fica a dúvida entre Verratti e David. Eu cravo aqui para vocês para dizer o seguinte: o Verratti vai ser o titular, tá? Vai ser o titular. O Diniz não vai tirar ele. Então a gente teria o time com Léo Jardim, PH, Hugo Moura, Freitas e Piton, Jair, Tietê e Coutinho, Ryan, Nuno e Verratti. Esse é o time que vai atuar contra o Corinthians no domingo às 16 horas. Né? Apesar de toda a dificuldade, todo o momento que o Verratti vive, né, que não é um bom momento, até psicologicamente não está bem, né, porque vem sofrendo pressão, né, não vem aproveitando as oportunidades, mas a diretoria, né, e o departamento de futebol vai bancar isso, vai bancar o Verratti e vão tentar que ele faça um grande jogo contra o Corinthians para dar uma elevada no moral e ajudar o Vasco a conquistar essa vitória. Bom, nós colocamos na capa do nosso vídeo o zagueiro Nino, porque agora à noite, final da tarde, início da noite, pipocou as informações que o Nino estaria fechado com o Vasco. Durante o dia saiu a informação de uma nova proposta pelo Nino, né? O Vasco já havia tentado ele, jogador que atua atualmente no Zenit da Rússia. Eu recebi essa informação por volta das 14 horas, né? Que o Vasco estava tentando novamente a contratação do Nino. Um pedido do Diniz. Eu digo a vocês que nessas últimas 2 semanas o Diniz falou pelo menos 2 vezes com o Nino por telefone. Né? Há uma amizade muito grande entre eles. Né? O Nino toparia vir para o Vasco da Gama, né? Até porque ele estava numa posição de titular no Zenit, né? Sofreu um problema físico e acabou nos últimos 3 jogos, ficando 1 no banco de reservas e 2 sequer foi relacionado. O Zenit não vai facilitar a vida de ninguém que quiser contratar o Nino. O Fluminense já tentou. E ouviu do Zenit uma pedida altíssima. E aparentemente saiu fora do negócio. O Admar, muito articulado, e realmente a gente tem que bater palma para o Admar, está fazendo um trabalho muito melhor, mas muito melhor do que os últimos que passaram por aí. Alexandre Matos, Marcelo Santana, né? Porra, está fazendo um trabalho digno, o Admar, com pouco recurso. Está tentando, né? Mas não há acerto
nesse momento, do Nino com o Vasco da Gama. Sinto muito em dizer isso para a torcida vascaína, mas não há acerto do Nino com o Vasco da Gama. A empresa que administra a carreira do Nino é a mesma que administra a carreira do Robert Renan, do zagueiro que foi contratado agora. Então, ou seja, há já um entendimento entre as partes, né? Fechar com o Nino talvez seja a parte mais fácil, apesar, volto a dizer, que ainda não há esse acordo com o jogador. Mas fechar com o Nino seria a parte mais fácil. Agora, fechar com o Zenit é que está a questão. O Vasco vem trabalhando da mesma forma com todos os jogadores que está contratando. Empréstimo com opção de compra. O Zenit aparentemente não quer isso. O Zenit topa parcelar o valor que ele quer pelo Nino. Mas para isso, ele quer garantias. E não quer dividir o pagamento a perder de vista, né? Não quer. Então, meus amigos, eu acho que, apesar do pouco tempo que a gente tem aí, né, porque a janela fecha, né, no dia 2 de setembro, então o Vasco tem que correr, né, para contratar, né, ainda há um caminho longo pela frente. Um caminho longo pela frente. O Zenit não vai vender o Nino por menos de 7 milhões de euros. Não vai vender o Nino por menos de 7 milhões de euros. Então, e digo a vocês, 7 milhões de euros por parte do passe do Nino, não é por 100% não. Eu diria a vocês que para iniciar uma conversa com o Zenit teria que ser 7 milhões de euros por 60% do atleta. E é o que o Vasco está tentando fazer. Tentou primeiro um empréstimo com opção de compra, não funcionou, e agora vai tentar, né, uma forma de comprar ele parcelado dentro do que o Zenit aceite, mas um percentual do atleta, não o atleta inteiro. Eu acho que é um caminho muito longo ainda, né? Não estou dizendo que não pode acontecer, pelo contrário, eu acho que a negociação pode acontecer. Vai depender muito mais do Vasco, do que o Vasco tem a oferecer ao Zenit, porque o Zenit topa negociar. Agora, um clube que está muito sem grana, né, apesar das vendas que fez recentes aí, mas a gente sabe que é dinheiro também que vai entrar parcelado. Então, gente, se quiser o Nino, eu acho uma excelente contratação. O Vasco vai ter que correr contra o tempo e buscar. E não vai ser, parece que, o único zagueiro a mais que o Vasco vai trazer. Já trouxemos o Robert Renan e estamos tentando o Nino, e o Vasco ainda tenta um terceiro zagueiro. Um terceiro zagueiro. Já falamos aqui do Lucas Claro, já falamos do Luizão, né? São jogadores que estão, sim, no radar, mas pode pintar alguma surpresa por aí. Vamos aguardar. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, eu peço aí que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para qualquer hora você tá comigo aqui. Opa, peraí que entrou antes do tempo de novo. Não pode entrar antes do tempo. Vamos lá. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no Corujão e vire membro para você qualquer hora estar na bancada aqui comigo. Segue a gente lá no X, @Corujão Vascaíno, e no Instagram, Corujão Vascaíno. Agora sim, gente. Obrigado por assistir.